sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Sem negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Seja bem-vindo a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Que você possa deixar todas as suas preocupações de lado, tudo que vem atrapalhar a sua comunhão com Deus nesse momento, que você possa estar focado agora na adoração ao nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura do Salmo de número 93, diz o seguinte: o Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a antiguidade. As águas subiram ao Senhor, as águas rugiram como trovão, as águas levantaram ondas impetuosas. Mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo sempre. Amém. Esse texto ele nos traz esperança, nos mostra quem de fato é o nosso Deus, um Deus que é maior que qualquer problema, maior do que qualquer tempestade, como ele diz aqui. O reino do Senhor é eterno, dura para sempre, não é passageiro como a nossa vida aqui. Portanto, nós precisamos e podemos nos alegrar nesse Deus tão grandioso, Criador de todas as coisas, e esse Deus tão grandioso se preocupa comigo e com você. E é a esse Deus que nós vamos louvar mais uma vez com cântico desde os confins da terra. Terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção. Exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no
nas alturas dos céus, louvado és. Amém. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, meu Pai, por esta oportunidade de louvar o teu santo nome, Senhor. Que possamos sempre, ó Pai, estar com o coração grato e o coração em louvor a Ti, em todos os momentos da nossa vida, Senhor Deus. Que possamos focar no Senhor, na sua grandiosidade, no teu poder, na tua misericórdia por nós, Senhor. Obrigada, Senhor. Aceita esse louvor que nós entoamos ao Senhor e esteja conosco, ó Pai. Fala conosco ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor esteja nos ensinando a cada dia a ter uma vida santa, a ter uma vida de acordo com os teus preceitos, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. A meditação de hoje se encontra no livro do profeta Jonas. Nós vamos ler os capítulos 3 e 4. São alguns versículos. Os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás e conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: Antes de eu sair de casa, não foi isso que disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu: Você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou o vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver deste modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: Sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? Até aí, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, obrigado, Senhor, porque temos esse privilégio agora de meditar na Tua Palavra
E te pedimos que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Que o seu Santo Espírito, ó Pai, possa transmitir a tua mensagem a nós, ó Deus. Que possamos ser cheios do teu Santo Espírito, que possamos ser transformados pelo poder regenerador do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos, Deus. Amém. Muito bem. Muitos conhecem a história de Jonas. Jonas, uma pessoa um tanto quanto discriminada, né? Porque um profeta que sai da sua terra para poder pregar a palavra de Deus e não se alegra com a conversão de uma grande cidade, 120 mil pessoas. Quando se fala sobre Jonas, nós lembramos muito da história, né, dele dentro da barriga da baleia, né? Quando Deus manda ele ir para Nínive, ele diz que não vai. Em vez de ir para Nínive, ele pega o caminho contrário, entra num barco, vai em direção a Tarsis, e o barco foi atacado por uma grande tempestade, e no meio dessa grande tempestade, Jonas então é jogado ao mar, e ali no mar, sozinho, ele é engolido por um peixe. E ele passa 3 dias dentro da barriga do peixe. E depois desses 3 dias, ele ora, ele se arrepende de ter fugido. E quando então Deus faz o peixe vomitá-lo ali na praia, e quando ele sai de dentro desse peixe, ele vai para Nínive. E ali então ele cumpre a ordem do Senhor. E ali ele prega então para essas pessoas. Só que Jonas não gosta disso. Jonas fica irado. O fato é que Jonas tinha um motivo para não querer ir pregar em Nínive. O Jonas fazia parte do Reino do Norte, e quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, nós vemos que os assírios tinham invadido o Reino do Norte. E Nínive fazia parte do reino dos assírios, fazia parte desse povo. E por isso, então, Jonas sabia de tudo que o seu povo já havia sofrido na mão desses ninivitas, e ele não queria que Deus convertesse o coração deles, não queria que essas pessoas tivessem um encontro com Deus. E por isso, então, Jonas reluta em falar da palavra de Deus, em falar de Deus, anunciar o que Deus tinha mandado, porque ele sabia como que Deus é um Deus misericordioso. O fato é que muitas vezes nós agimos como Jonas. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que precisam de ajuda, olhamos para as pessoas que precisam de uma palavra de Deus, que precisam ouvir que estão caminhando no pecado, que estão caminhando a passos largos para o inferno, e mesmo assim muitas vezes nós nos calamos. Ou ainda, quando nós pensamos em pessoas que têm feito algo de negativo para nós ou para os nossos entes queridos, nós não nos alegramos em ver que essa pessoa possa ter mudado a sua rota, que essa pessoa possa ter se convertido de verdade. Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa, ela me contava sobre um grande problema que ela viveu, e ela viveu até aquele momento que a gente conversava. Ela tinha um ente querido, uma pessoa muito próxima dela, que foi assassinado por uma outra pessoa que cresceu junto com eles, e ela não sabia o que fazer. Ela tinha acabado de se converter, ela sabia da necessidade de perdoar, mas ela não sabia como fazer isso, porque ela não queria perdoar aquele homem. Ela sabia da necessidade, mas não queria perdoar o homem que assassinou seu ente querido. Como agir diante de uma situação dessa? É muito fácil nós apontarmos o dedo para Jonas e falar que Jonas estava muito errado, mas o fato é que todos nós, muitas vezes em nossas vidas, agimos como Jonas. Muitas vezes em nossas vidas nós não nos alegramos com o que Deus tem feito na vida das pessoas. Jonas, quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos que Jonas ele não tinha o prazer na obra de Deus. Ele ficou irado por saber que aquelas pessoas estavam se convertendo. Ele não queria que aquelas pessoas fossem alcançadas por Jesus. Quando Deus manda ele pregar, ele não quer que aquele povo seja salvo. E nós vemos isso aí no verso 2, que nós lemos aqui do capítulo 4, né? Ele diz,
Ele diz o seguinte: então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Do mesmo modo que nós vemos aqui que Jonas ele não se agradava com a compaixão de Deus, isso é algo que nos enche de esperança também, porque diante de tudo que nós fazemos, diante de todos os pecados que nós cometemos, diante de todas as crises que nós vivemos, nós podemos olhar para Deus e saber que Deus é um Deus cheio de compaixão, saber que Deus é um Deus misericordioso, saber que Deus ele é lento em irar-se, saber que Deus ele nos ama tanto a ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados. Isso nos enche de esperança, mas também isso nos aponta, essa atitude de Jonas nos aponta sobre a responsabilidade da pregação do Evangelho e de nos alegrar diante do que Deus tem feito na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor, mesmo sendo aquelas pessoas que um dia nos feriram, mesmo sendo aquelas pessoas que um dia nos traíram. Né? Qual tem sido a nossa atitude diante dessas situações que nós vivemos? Será que agora que somos conhecedores da palavra de Deus, conhecedores do Evangelho, sabendo que precisamos perdoar, será que nós de fato temos exercitado o perdão? É tão difícil perdoar, meus queridos. Se fosse algo fácil, o próprio Jesus não teria falado para a gente perdoar, não teria falado tanto da necessidade de perdoar. Nós precisamos perdoar as outras pessoas, precisamos liberar perdão para as outras pessoas. Quando nós não perdoamos, nós mesmos estamos sendo envenenados por essa falta de perdão. Às vezes nós levamos anos e anos carregando esta amargura, e essas amarguras, essa falta de perdão muitas vezes nos afasta até de Deus. Nós olhamos para as outras pessoas e não conseguimos mais nos alegrar com o que Deus tem feito. E por isso, antes ainda de dizer que, mas é tão difícil perdoar, eu não consigo perdoar, pense na dívida que você tinha. Pensa como Deus perdoou essa grande dívida, uma dívida que você mesmo não poderia pagar, que era impossível de ser paga. Só Jesus Cristo poderia pagar essa dívida, e assim ele fez por nós. E assim Deus nos perdoou. Deus pagou por tudo que nós devíamos, para que a gente pudesse ter relacionamento novamente com Ele, para que nós pudéssemos encontrar o perdão em Deus. E agora, meus queridos, como que nós devemos proceder então? Precisamos aprender a perdoar, precisamos aprender a amar as pessoas que estão ao nosso redor, nos desdobrar para fazer o melhor que a gente possa fazer pelas outras pessoas. Deus espera isso de nós. Deus quer nos usar em relação a isso. Mas ainda, outra coisa que, olhando para esse texto, nós podemos ver é que Jonas, ele só se alegrava com as bênçãos sobre ele. Né? Quando Jonas anunciou ali por 3 dias, dizendo que se aquele povo não se arrependesse, Deus iria destruir aquela cidade. E ele subiu num lugar alto e fez um tipo de cabana naquele lugar, esperando ver talvez o fogo cair do céu e consumir toda a cidade. Mas não foi isso que aconteceu. Aquelas pessoas se arrependeram dos seus maus caminhos. Aquelas pessoas fizeram jejum, proclamaram jejum. O texto diz que desde a pessoa mais importante até a pessoa mais humilde se converteu, se arrependeu dos seus pecados, reconheceu a Deus como seu Senhor e Salvador. E enquanto Jonas estava ali, uma pequena planta nasceu. E aquela pequena planta já cresceu algumas folhas grandes que fez uma boa sombra para Jonas. E ele se alegrou muito. E é interessante quando nós vamos analisar essa parte do texto, quando diz que Jonas se alegrou com aquela planta, nós podemos entender que a mesma intensidade de ódio que Jonas tinha, de ira que Jonas tinha quando ele conversa com Deus e
e fala que sabia quem Deus era, como que Deus iria perdoar esse povo, né, que ele não queria que fosse perdoado. Essa mesma intensidade da ira é a mesma intensidade da alegria que ele sentia por ver aquela planta crescendo e dando sombra para ele. O fato é que Jonas ele só se alegrava com as coisas que eram boas para ele. Ele não se alegra mais com as coisas que são boas para as outras pessoas. Ele não se preocupa mais com o bem-estar do próximo. Ele não se preocupa com a salvação de mais de 120 mil pessoas que estão naquela cidade. Talvez, meu querido irmão e minha querida irmã, você esteja vivendo desse modo. Um dos lemas do nosso mundo hoje, da nossa sociedade decaída, pecaminosa, é que as coisas valem mais que pessoas. Ter mais vale mais do que cuidar mais, do que ajudar o outro, do que amar o próximo. Né? Nós acabamos amando somente as coisas que vão nos dar prazer e deixamos as outras coisas de lado. Jonas era uma pessoa egoísta e muitas vezes nós caímos nesse caminho do egoísmo também. Somos levados a achar que as coisas boas só são as que estão ou são referentes à nossa vida, são referentes ao nosso prazer, ao que nos traz um conforto, ao que nos traz um bem-estar. Mas o fato é que Deus está querendo nos chamar a atenção e nos levar para uma direção diferente da que nós estávamos indo. Se nós estávamos indo para Tarsis, agora Deus nos chama para viver, fazer um contorno, uma conversão. Né? E agora agir do modo que Deus espera de nós. Né? Vamos deixar de lado a questão do amor aos bens, da busca pelo prazer próprio. Né? Vamos nos preocupar mais com as outras pessoas, vamos ajudar o nosso próximo. Mas ainda o texto vai nos mostrar e vai finalizar falando sobre a resposta de Jonas, né? Versículos 10 e 11. Gostaria que você acompanhasse. Diz assim: Então o Senhor disse: Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? E assim o texto do profeta Jonas se encerra com essa pergunta. O texto não fala sobre a resposta de Jonas. O texto não diz que Jonas respondeu a tudo isso, que ele se arrependeu ou ele deixou de se arrepender, que Jonas continuou na sua vida triste por causa da conversão desses ninivitas, ou se ele depois se alegrou diante de tudo isso. O texto não fala isso. Mas esse texto ele deve ser respondido por nós nos dias de hoje, porque, como eu já disse, todos nós somos Jonas. Todos nós agimos do modo que Jonas agiu. Quantas vezes Deus falou para você pregar o evangelho para alguém e você, ao invés de ir falar do evangelho para essa pessoa, você fugiu e não falou? Quantas vezes você já deixou de se alegrar pela obra que Deus fez na vida de uma pessoa e ficou pensando e olhando apenas para as coisas que você tem conquistado, para as coisas que têm sido que foram feitas para você e você tem usufruído dessas coisas? Qual é a sua resposta? Vou ler novamente esse versículo. Você tem compaixão de uma planta, ou você se alegra mais com as coisas que vão te trazer um benefício, vão te trazer um conforto? Né? E Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado. Nós estamos num mundo onde temos bilhões de pessoas que não sabem discernir o que é certo e o que é errado. E o que você tem feito enquanto filho de Deus, enquanto atalaia do Senhor, enquanto profeta do Senhor? Como que você tem propagado a mensagem do Evangelho para essas pessoas que não sabem discernir o que é certo e o que é errado? Que Deus te abençoe, meus queridos, que vocês possam, e eu também, possamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida,
sobre qual tem sido o sentido da nossa existência, sobre o que ou no que eu tenho dedicado meu tempo, sobre quais as coisas que eu tenho me alegrado. Será que de fato eu tenho me alegrado com a obra de Deus, com as coisas que Deus tem falado e tem feito e tudo que nós temos visto? Será que realmente temos nos alegrado com isso? E como Deus tem nos usado, ou como eu tenho me colocado à disposição de Deus para ser usado na obra dele? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, te use poderosamente na obra dele. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ouvir o testemunho da Marta Nascimento. Ela viveu um momento muito especial do cuidado de Deus com a sua filha. A sua filha Bárbara teve um bebê, o Pedro, na semana passada, e ela pôde experimentar um pouco da graça de Deus e do cuidado de Deus sobre a vida da sua filha. Então eu vou colocar aqui o áudio dela para nós ouvirmos e depois nós vamos orar para agradecer a Deus. Eu venho aqui agradecer a todos pelas orações, a minha filha Bárbara, que estávamos todos preocupados por saber que ela ia ganhar neném nessa época de pandemia, né? E na cidade tem casos de Covid, tinha até 2 casos no dia que ela estava ganhando o meu neto, tinha 2 casos, né? Bom, foi assim, a minha filha estava com dores fortes na barriga há 2 semanas atrás, né? E ela foi no médico. E o médico falou, você está de 37 semanas, volte aqui quando tiver de 38 que eu faço seu parto. Porque senão vão ficar jogando você de um plantão para o outro. Daí passou aquela semana, ela não estava muito bem, inclusive teve que voltar no hospital. Mas aí chegou segunda-feira. Essa segunda-feira, agora dia 8. Aí ela foi no hospital, 8 horas da manhã, o médico falou para ela, olha, Bárbara, eu já estava te esperando, vamos fazer o seu parto? E já foi levando ela para a sala de cirurgia. E quando ele começou a cirurgia, ele já foi falando, sabe? Olha, esse útero, se a criança tivesse feito contração para nascer, esse útero ia estourar. E ela se emocionou, né? Não sabe nem se foi por isso. E deu hemorragia. Né? Deu hemorragia e a cirurgia dela estava demorando mais tempo do que costuma, né? Que é 40 minutos, 1 hora no máximo, uma cesárea, né? Então a dela já estava aproximada de 2 horas. E nós naquela tensão toda. Mas graças a nosso Deus Todo-Poderoso, o médico conseguiu estancar a hemorragia. Ela agora, hoje é sábado, ela está bem. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer as orações e agradecer a Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito na minha vida. E agradecer também a todos vocês, meus irmãos. Muito obrigada. Muito bem, nós acabamos de ouvir o testemunho da nossa irmã Marta, que Deus continue abençoando ela, e vamos continuar orando, sabendo que Deus tem ouvido a oração do povo dele. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Vamos orar pelo Rafael, esposo da Cíntia. Ele teve uma pequena melhora nesses últimos dias, nós tivemos essa notícia. Nós vamos continuar orando por ele também. Vamos também continuar orando pela Cleo, que está enlutada pelo falecimento do seu esposo.
Continuar orando também pela família do seu José Ademir, que também faleceu. Que Deus continue abençoando a Michelle e a Adriana também na recuperação. Orar pelos profissionais da saúde, pelas famílias, a Aldira, toda a sua família. Orar pelo filho dela também, o Flávio, pela saúde dele. Orar pela Cecília, amiga da Aline Primo. E a Cecília e a mãe da Cecília, já idosa, eles contraíram o Covid, são lá de Limeira. Vamos orar por eles para que Deus opere um milagre ali na vida dessas mulheres. Orar também pela mãe do Kleber, ela esteve doente, graças a Deus está bem, completou mais um ano de vida na semana passada. Vamos orar também e agradecer por isso. Orar pela família do Kleber, pela família do Herbert, os pais do Kleber também, a família da Valdirene, família da Thalita Lourenço e do Paulo. Orar pela família da Selma, pela família do seu Edson, família da dona Maria Helena, orar pela saúde dela também. Orar pela saúde do meu pai, seu Pedro, e a minha mãe, a dona Mari, né? Meu pai, ele está bem fraquinho e carece muito da graça de Deus, da ajuda de Deus. Vamos orar por eles. Orar pela dona Rosa, pela Eliane também, que lutam contra a enfermidade. Nós tivemos a notícia da dona Elvira. A dona Elvira já está em casa, mãe da Rosalba, já está se recuperando, graças a Deus. A Rosalba também, ela ainda está no Recife, logo vai voltar, essa semana ela volta para casa. Vamos continuar orando por eles e agradecendo a Deus pela recuperação da dona Elvira e da Rosalba. Agradecer a Deus por tudo que Deus fez na vida da Bárbara, na vida da dona Marta Nascimento, de toda a família. Que Deus continue abençoando cada um deles. Orar pela família do Claudinei também, pela sua mãe que teve um infarto e pela nossa igreja. Então vamos abaixar nossas cabeças nesse momento, vamos orar. Se você tem algum pedido de oração para fazer, você pode colocar nos comentários desse vídeo, que no próximo culto nós iremos orar por esses pedidos também. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos ensinado grandes coisas, ó Deus, tem nos ensinado perdão, tem nos ensinado sobre doação, ó Deus, nos ensinado sobre o seu amor, ó Pai, sobre a sua compaixão, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por ver que o Senhor é um Deus que age com misericórdia, é um Deus que cuida de nós. Senhor, diante disso, colocamos os pedidos de oração diante do Senhor, ó Pai, sabendo que o Senhor tem ouvido as nossas orações, ó Pai, que no devido tempo o Senhor entrará com provisão. Muito obrigado, Senhor, pelo nascimento do Pedro, pelo cuidado que o Senhor teve com a Bárbara, ó Deus, e com toda a família da Marta Nascimento. Continue abençoando eles poderosamente, Senhor, que o Senhor continue operando milagres na vida deles, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor fez ali. Continue a abençoá-los em nome de Jesus. Também, ó Pai querido, te agradecemos pela dona Elvira e a Rosalba, Senhor, que lutaram contra a enfermidade lá no Recife, ó Pai, e com a graça do Senhor, ó Pai, nós podemos ver o teu cuidado sobre a vida delas, ó Deus, dando a cura, dando a recuperação, ó Pai querido. Muito obrigado, Senhor. Continue a abençoá-las grandemente. Traga a Rosalba em segurança aqui para sua casa, Senhor, que em nome de Jesus ela possa estar fortalecida, renovada, Pai querido, para tudo que ela irá enfrentar da agora para frente também. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por eles, ó Deus, pelo cuidado e por toda a família também, Senhor. Abençoe, ó Pai querido, o Rafael, continue a abençoá-lo. Obrigado por essa melhora que ele já teve, ó Deus. Cremos, ó Pai, no Senhor, que é um Deus do impossível, um Deus de milagres, ó Pai. Por isso te pedimos que o Senhor opere um milagre na vida do Rafael, ó Deus. Levante ele daquela cama, Senhor. Fortaleça esse homem, ó Pai. Abençoe também toda a família, Senhor. Dê paciência, força, calma, cuidado, Senhor, para Cíntia, para ela cuidar bem do seu marido, do Rafael. Abençoe também, ó Pai querido, a Cléo, que vive esse momento tão difícil, ó Pai, da perda do Reinaldo. Em nome de Jesus, traz consolo ao seu coração, ó Pai. Fortalece a tua serva, em nome de Jesus. Te pedimos também pela família do seu José Ademir, também, que faleceu. Abençoe, ó Deus, dessa família, que o Senhor possa consolá-los, ó Deus, diante da perda do seu ente querido, Pai. Abençoa, Pai querido, os profissionais da saúde, essas pessoas que têm
lutado contra o Covid, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor livre de todo mal, de todo perigo, ó Deus. Lembramos os profissionais de saúde da nossa igreja, os nossos familiares são profissionais de saúde também, ó Deus. Dê o livramento, ó Deus, dessa epidemia, Senhor, que eles possam estar livres de infecção, ó Deus, em nome de Jesus. Te pedimos também, ó Pai, pelo seu cuidado sobre a Michelle e a Adriana. Sabemos que elas têm estado bem de saúde, ó Deus, ainda requer alguns cuidados. Continue abençoando em nome de Jesus, Pai. Te pedimos também, ó Pai, pela Dona Rosa, a Eliane também, que lutam contra a enfermidade, restaura a saúde delas, ó Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso para isso, ó Deus, e por isso colocamos diante de Ti esses pedidos, ó Deus. Te pedimos também, ó Pai, pelo meu pai, Senhor, pelo seu Pedro. Fortalece ele, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Dê ânimo para o seu Pedro, Senhor. Dê discernimento, Pai. Deus, opera um milagre na vida do meu pai, em nome de Jesus, ó Deus. Te peço pela minha mãe também, ó Deus, que o Senhor dê direção a ela, dê paciência, dê tranquilidade, ó Deus, a paz que vem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa fazer com que todos os planos dela estejam em sintonia com os seus planos também, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Te peço, Deus, pelas famílias da nossa igreja, todas as famílias que têm acompanhado os cultos, têm te cultuado através desses vídeos, ó Deus, em nome de Jesus, derrama sua graça, sua paz sobre cada um deles. Lembramos, ó Pai, da família do Kleber, da família do Herbert, dos pais do Kleber, da família da Valdirene, do Paulo e da Thalita também, da Selma, do seu Edson, da família da Dona Maria Helena, da minha família também, ó Pai querido. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama sua paz sobre cada uma delas, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que possamos a cada dia mais crescer em espiritualidade, crescer em confiança em Ti, ó Deus. Que a nossa fé seja fortalecida e aumentada cada dia mais, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor possa suprir as necessidades das famílias da Tua igreja, Deus, as necessidades do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos ainda também, ó Deus, e te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor deu à mãe do Kleber, ó Pai. Cuida dela, fortalece ela já na sua velhice também, ó Pai querido. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com ela. Te pedimos também, ó Deus, pela Cecília e pela sua mãe, que já idosas, estão infectados com Covid. Em nome de Jesus, Pai, dê a cura para elas também. Fortalece essas mulheres fisicamente, ó Deus, e espiritualmente, ó Deus. Não conheço elas, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe quem é, o Senhor sabe das necessidades espirituais delas também, ó Deus. Em nome de Jesus, se revele a elas, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a Tua igreja, Pai. Abençoe a Igreja Presbiteriana Nova Esperança no Marieta Dian. Continue a nos fortalecer, continue, ó Deus, a nos usar, ó Pai querido, que possamos ser uma igreja relevante nesse bairro, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Receba a bênção aí, meus queridos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a vida de vocês e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Até a semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, onde nós estaremos aqui novamente para cultuar a Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até a quarta-feira.